Olá, meus amigos e amados ouvintes, estão tirando um tempinho para assistir os vídeos que eu tenho postado, né? Eu venho aqui mais uma vez para dizer a vocês que não desistam de suas famílias, não desistam do seu filho, não, mulheres, não desistam de seus esposos, não desistam dos seus familiares. E eu tenho um testemunho para me relatar aqui do que Deus fez na minha família, do que Deus fez para salvar o meu esposo. E tanto é que Ele me mostrou o que Ele fez, Ele me mostrou o que Ele fez. E 6 meses antes do meu esposo partir, né, dessa vida, eu estava tendo uns contratempos, eu e ele, mas eu não desisti do meu esposo. Depois que eu resolvi, né, a seguir a Cristo, né, eu fui rejeitada, né, não falo isso para ninguém pensar o mal dele, de forma nenhuma. Eu falo isso porque isso aí vai ter um fim, vai ter uma finalização. É para a gente não desistir dos nossos familiares, né? Então, meu esposo não foi de acordo, né? De eu ter me convertido, de eu ter passado a seguir o Senhor, né? E ele rejeitou, né? Ele não quis, não aceitava, né? E tudo. E eu comecei a orar pelo meu marido, orar e jejuar por ele. E durante o mês de setembro, o mês de outubro de 2020, eu comecei um caminho de encontro com o Senhor para me apresentar a vida do meu marido, né? Mesmo porque, por causa da rejeição, né, eu não poderia deixar de seguir o Senhor e trocar a presença de Deus por nada nesse mundo, porque a palavra diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Jesus, ele fala que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que ele, não é digno dele. E não é digno para ser discípulo, né? Então, assim, eu tinha que amar mais a Deus do que a meu próprio marido. E foi assim que eu passei por uma fase de aflição, uma fase de muitos julgamentos, de muitas coisas que não foram agradáveis, né? Que foram de tristezas mesmo. E eu continuei em oração, jejuando e orando. Eu não queria que o meu marido se separasse de mim, né? Então foi buscando-se de Deus. E durante 4 meses foi jejum e oração, e ele não estava mudando. No 3º mês de jejum ele ainda não tinha mudado, e eu insisti com Deus, né? Porque eu queria o meu marido de volta, né? Só que eu queria ele transformado, né? Então, quando foi no mês de dezembro de 2020, um mês antes da morte dele, Deus me deu um sonho, né, da morte dele, porque ele ainda estava duro, ele ainda estava muito, como que eu posso falar, resistente, né, ele estava resistente, ele não queria abrir mão, né, de mim, né, ele não queria, ele na verdade, ele não queria continuar comigo querendo seguir a Deus, né, ele felizmente, né, ele não estava com mente para isso. Ele não queria. E eu estava resistente a ceder, porque eu estava olhando para Deus em primeiro lugar, porque primeiro tem que ser Deus na nossa vida e depois as outras coisas. Então eu comecei a buscar de Deus. Buscar e orar e orar. E o inimigo, ele ficou muito furioso, muito irado, porque eu não cedi,
as ameaças de sair de casa, as ameaças de me deixar, né? E eu continuei em oração e em jejum, né? E segurando firme na mão do Senhor, para que isso não viesse a acontecer. No último mês, a gente fez, um mês antes dele falecer, a gente fez as pazes, o Senhor me mostrou a mudança nele, e a gente fez as pazes. Eu não cedi, mas ele teve que ceder, porque ele me amava, né? Então ele cedeu da parte dele. Só que eu, por amar mais a Deus, eu não cedi, né? Eu não cedi. Eu quis seguir a Cristo. Então, como eu não cedi, um dos dois tinha que ceder. E ele cedeu. Porque aí, no mês seguinte, que é o mês de dezembro, um mês antes, ele começou a ter mudanças e Deus foi me mostrando a mudança. E eu ali em jejum e oração. Mesmo dele ter mudado, eu não parei com o meu propósito com o Senhor. E quando foi no dia 9 de dezembro, o Senhor, ele me deu um sonho da morte do meu marido. Eu sonhei que eu estava procurando uma casa, eu e meu esposo, para a gente mudar, para a gente trocar no apartamento. E a gente encontrou uma casa, né, que tinha um grande terreno, aonde que no fundo do terreno corria uma água, como que eu posso dizer, parecendo um chão parecia que era puro lodo, um lodo preto, e aquela água correndo naquele lodo preto, parecia um brejo. E no fundo do terreno chamou a atenção que tinha muito boi branco e boi preto. E nisso, quando a gente bateu o olho nos bois, que a gente viu aquela, né, fartura, aquela coisa linda, e vem um boi preto para o nosso lado, andando vagarosamente, tinha 2 chifres enormes. E aí ele veio caminhando, e quando esse boi, ele chegou no meio do caminho, o meu marido, ele saiu de perto de mim, isso no sonho, ele saiu de perto de mim e foi encontrar com esse boi. E quando eles chegaram no meio do caminho, o meu marido pôs a mão no lombo dele, né? Que o boi, ele tem um lombo aqui assim mais alto, ele pôs a mão no lombo e aí ele deu a meia volta e foi andando para o meio do terreno. E nele andar para o meio do terreno, cheio de lodo, os dois foram afundando. Foi afundando, afundando, afundando. E quando o boi acabou de afundar o chifre, o meu marido ainda estava com a cabeça pro lado de fora, entupido de lama até aqui assim, aquela lama preta. E eu olhando aquilo tudo, né, admirada sem poder fazer nada. E aí o boi pegou e jogou barro na cara dele. E depois disso, eu já me vi numa outra cena, aonde que chegava meu pai, minha mãe e minha filha mais velha no meu serviço, com os olhos cheios de lágrimas. E na hora que eu olhei, perguntei para minha mãe: mãe, por que vocês estão chorando? Aí, na hora que eu perguntei isso para ela, eu me lembrei que eu tinha visto meu marido sendo afogado ali na lama. Então eu pensei, meu marido morreu, né? E esse sonho aí, eu acordei chorando, desesperada, com o meu marido do meu lado, que a gente já tinha feito as pazes, estava tudo bem entre nós. E ele pegou e levantou correndo para buscar água para mim, trouxe e perguntou o que tinha sido. Aí eu falei assim, olha, eu tive esse sonho com você. Aí ele ficou, né, meio apreensivo, pensativo. Eu falei assim, mas não preocupa, nós vamos orar. Não é nada não. E aí, beleza, eu continuei em jejum e propósito para a vida dele. E quando foi passando os dias, né, de dezembro ali, quando foi no dia 19 de dezembro, meu marido começou a sentir algumas coisas diferentes no corpo dele, a barriga estava inchada, ele não estava sentindo mal-estar, uma coisa estranha. Aí eu disse a ele para ele ir no médico. Aí ele falou assim, não, agora eu não estou podendo ir no médico, não. Mas, assim que terminar essa reciclagem que eu estou fazendo, eu vou ir ao médico. Aí, beleza. Aí passou os dias, quando foi dia 22, ele já começou a sentir uma dorzinha no corpo. E nele sentir essa dor no corpo, eu tornei falar com ele que era para ele ir ao médico. Ele falou assim, agora eu não posso. Aí, insistindo.
que não podia ir, né? Aí ele chegou do serviço, eu fui para a cozinha fazer, né, o jantar, e ele pegou e deitou no sofá, que ele tinha acabado de chegar do serviço. Ele deitou no sofá e dormiu. E ele, como ele não é uma pessoa de ficar dormindo à toa, que ele chegava do serviço 7 horas, ia assistir filme, ia dormir bem tarde, então eu estranhei dele estar dormindo. E aí, eu lá da cozinha, eu olhei para ele e o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra e falou assim: eu vou tratar com ele. E eu não levei aquilo pro, né? Eu não coloquei seriedade naquilo, mas a palavra veio: eu vou tratar com ele. Aí passou mais uma semana, ele já estava só piorando. Aí quando foi no dia 27, ele foi ao médico e fez o exame para Covid. E não saiu o resultado no mesmo dia, e no outro dia saiu o resultado, ele mandou para mim, eu estava no meu serviço, e ele falou assim: Simone, eu não tô entendendo, você pode olhar para mim? Aí eu olhei para ele, aí eu falei assim: ô Marcos, você tá com Covid positivo, mas não se preocupe, sabe? Isso vai passar, vai ficar tudo bem. Aí voltei para casa e peguei atestado, minhas filhas também, aqui trabalham, também pegou atestado, e nós ficamos 4 dentro de casa. Eu de maneira nenhuma rejeitei meu marido, de maneira nenhuma eu deixei ele só socar dentro do quarto. Ele ficava o tempo todo com a gente. E então, nesse dia ele chegou do serviço já com atestado e tornou deitar no sofá e adormeceu enquanto eu fazia o jantar, né? Aí na hora que eu olhei para ele, lá da cozinha, eu olhei para ele deitar no sofá novamente, o Senhor me deu mais uma palavra: eu vou recolher. O Senhor só fala uma palavra, no máximo 2. Da outra vez ele falou assim: vou tratar com ele. Da segunda vez ele falou: vou recolher. Mas eu não liguei o sonho, não liguei, não liguei no sonho, não liguei nas palavras que o Senhor, Espírito Santo, tinha colocado no meu coração. E nesse período que estava tudo isso acontecendo depois do sonho, né? Eu fui na igreja da minha vizinha com ela, a gente conversou com a missionária e eu contei o sonho para a missionária. E, né, foi revelado ali que Satanás queria levar ele para a lama, queria levar ele para o buraco, né? E ali a gente orou, né? E eu chamei ele para Jesus, né? Eu fui orando ali em voz alta e fui clamando a Deus e fui clamando e chamando ele para ele vir para os braços do Senhor. E aí tudo bem, passou esse dia, aí veio essas 2 palavras conforme as semanas foi passando e depois a gente afastou, ficou com ele em casa e ele só foi melhorando. Ele melhorava um sintoma, aparecia outro, eu chamava ele para ir no médico, a gente ia, e a gente foi durante 4 vezes ao médico. E ele, nessa semana que ele ficou, do dia 27 até o dia 4, ele ficou em casa, nós ficamos em casa com ele, e ele aceitou eu ler a Bíblia com ele aceitou eu ungí-lo, aceitou oração, né? E eu insistindo com Deus para Deus dar a cura para ele, né? Porque ele ficou numa situação que ele teve todos os sintomas da Covid-19, né? Então ele ficou num estado bem ruim, num estado assim desesperador, porque não sarava, né? Tomou todos os medicamentos e ele não sarava. E eu orando ao Senhor. Aí quando foi no domingo, um dia antes de ele falecer, ele assistiu o filme o dia todo com as minhas filhas na sala. E eu no meu quarto, conversando com meus pais, né? De manhã eu conversei com a minha mãe e preguei para ela, falei a palavra de Jó para ela, né? Não sei se vocês conhecem a história de Jó, né? Que Jó, ele tinha tudo na vida dele. E Deus permitiu Satanás de tirar tudo dele para ver se ele blasfemava, né? Primeiro tirou os bens, depois perdeu os filhos, né? E ele virou e falou assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, Jó ainda adorou a Deus por ter perdido tudo,
Porque Deus, ele faz conforme tudo que ele quer, né? E então, nesse domingo, enquanto eu estava lá na sala assistindo filme, eu estava lá no quarto, falando a palavra de Deus para minha mãe, na parte da manhã. E quando foi de tarde, meu pai me liga. E a mesma fala eu falei pro meu pai, de Jó. A mesma história eu contei pro meu pai, sabe? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? E quando foi na segunda-feira, meu esposo, ele acordou às 5 e pouca da manhã, logo após minha filha sair para trabalhar, porque aí ela já tinha voltado, né? Já tinha passado uma semana, tava voltando ao trabalho. E na hora que ele levantou, levantei atrás dele, e ele falou assim que tava com as vistas turvas e com as pernas parecendo que estavam trevando. Eu falei assim, Marcos, vamos ao médico. Eu vou chamar um Uber e leva a gente, você não precisa dirigir. Aí ele, não vou, só quero descansar que eu tô um pouco cansado, vou dormir. Aí ele deitou, aí eu fiquei pra lá e pra cá. Na hora que ele entrou pro quarto, eu já fui atrás dele. Aí eu orei, e eu ungi ele, pedi a Deus pra curar, pra Deus restabelecer a saúde dele. E beleza, ele foi dormir. Aí eu olhava pra ele, deitado ali, ele tava respirando muito forte. E aí eu fui pro meu quarto. Fui pro meu quarto e ajoelhei na beirada da minha cama e comecei a orar a Deus. E os dias tudo para trás, eu estava pedindo a Deus que Deus o curasse. E nesse dia, o Espírito Santo colocou no meu coração e a minha oração, ela mudou. A minha oração, ela pedia para Deus dar para ele perdão de pecado, para dar a ele vestes brancas e salvação. E eu ali chorando aos pés do Senhor e orando, pedindo para meu marido essas coisas. E finalizando, eu pedi que Deus fizesse a vontade dele. Porque assim como Jesus orou, para que nós venhamos a falar, a orar segundo a vontade do Senhor. Que o Senhor, Jesus orava a Deus, pedindo que ele fizesse o que era a vontade de Deus na vida de Jesus. E nós também devemos orar assim como Jesus orou. Sempre pedindo a Deus que faz a vontade dele. Porque às vezes a gente é egoísta, quer as pessoas perto de nós, sofrendo, né? Então, nós temos sempre que pedir. Peçam. Senhor, não faz a minha vontade, mas faz a tua vontade. Você ora para a pessoa e depois você fala, Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, foi isso que eu fiz. Eu orei dessa forma. E aí, fechando ali de novo, terminando minha oração, entreguei a oração e fui lá ver meu marido. Meu marido estava respirando muito forte. Aí eu peguei, liguei para as irmãs dele, que são enfermeiras, conversei, me mandaram chamar o SAMU. Então, eu fui ao posto primeiro, que estava mais perto de mim, para ver se alguém podia vir para avaliar ele, porque ele mesmo não queria ir para o hospital. Ele falou assim, não, Simone, eu só estou um pouco cansada, se eu descansar aqui vai ficar tudo bem. Então, eu peguei, mesmo assim fiquei preocupada. Aí eu peguei, as meninas falaram, chama o SAMU, e eu fui no posto primeiro. Aí cheguei no posto, não tinha ninguém para vir avaliar ele, eu já voltei ligando para o SAMU. Aí o SAMU não tinha carro, né? Mas isso aí não justifica, né? Porque quando a gente já nasce com dia determinado, dia e hora determinado por Deus. Então chamei o SAMU falou que não tinha carro, mandou eu arrumar um carro para levar ele, só que ele não queria sair de casa. Ele queria ficar lá. Ele falou que só precisava descansar, que estava tudo bem. Né? Então eu falei com o médico que ele não queria ir. Né? E que eu não conseguia tirar ele, né? Meu marido sempre foi bem mais alto que eu e forte, né? E pela discriminação, né, das pessoas com a Covid, se eu chamo alguém para ajudar a tirar ele de casa, ele não ia, né? Não ia deixar ninguém chegar perto dele, colocar a mão nele, né? Então tinha que ser o SAMU, tinha que ser médico e tudo. Então, quando foi 4 horas da tarde, chegaram lá em casa, avaliaram ele e ele acabou aceitando. O senhor vai ter que ir para o CTI, o enfermeiro falou que a oxigenação dele estava baixa demais, estava 37.
E o senhor vai ter que ir. E aí ele falou assim, não, tudo bem, vou. Aí ele foi, na boa. E quando chegou lá no hospital, o enfermeiro subiu, entrou com ele e falou com a amiga assim, só fica tranquilo, na hora que ele estiver entubado e estabilizado, a gente desce. Aí passou 1 hora. O enfermeiro lá em cima e a enfermeira, na hora que desceu, falou que estava tudo bem. E eu fiquei tranquila. A médica veio e conversou comigo, falou que o estado dele era muito grave. Só que mesmo assim eu não tinha levado aquilo pro coração. E nela dizer que o estado dele era muito grave, falou que elas não ia, ele estava entubado, mas que ia tentar uma outra vaga no outro hospital para levar ele. E nisso ele aí passou por ali 40 minutos depois que o SAMU foi embora e que a médica tinha me vindo me falar. Daí a pouco vem a enfermeira até mim, que estava lá fora na porta do hospital, e eu ali, né, chorando na porta do hospital, com medo, mas sem saber o que ia acontecer, o que ia suceder com ele. E nunca que eu imaginava que o meu marido fosse morrer. Aí passou 40 minutos, veio a enfermeira, a médica precisa conversar com você, e eu fui. Aí na hora que chegou lá, começou a enrolar para falar. E a minha filha mais velha estava junto comigo e ela percebeu primeiro. E aí na hora que eu olhei assim, eu desconfiei na hora que a minha filha tinha percebido algo. E eu peguei e virei para a médica e falei assim: você não está querendo dizer que o meu marido morreu. Aí ela falou assim: olha, tornou-me enrolar. Ah, porque o pulmão não deu conta e sobrecarregou o coração e infelizmente o coração deu uma parada e a gente ficou 40 minutos tentando ressuscitar ele, mas a gente não conseguiu. A gente não conseguiu segurar ele aqui. E aí, foi aí que eu tive aquela dor imensa, que eu parecia que tinha tomado uma facada, uma apunhalada nas minhas costas. Foi uma dor muito forte, que eu não desejo para ninguém. E ali, eu abalada ali dentro daquela sala, ela virou para mim e falou assim: eu tô vendo que a senhora é uma mulher. Ela olhou para mim e falou assim: eu tô vendo que a senhora é uma mulher de fé. Eu vou permitir a senhora entrar para ver ele. E ninguém naquela época poderia estar vendo. Ninguém que morresse de Covid. Então, eu achava que Deus ia me devolver ele, que eu ia orar e Deus ia ressuscitar ele para mim. E eu peguei e subi, mas a minha filha, na hora que chegou lá eu vi ele estava deitado lá naquela cama e morto. E ali eu comecei a chorar. Eu fui orando, fui glorificando a Deus e fui chorando em cima dele, fazendo carinho nele, fazendo carinho na sobrancelha, no cabelo, como eu era de costume fazer. E deitava minha cabeça no peito dele ali, porque eles tiveram que cortar a blusa, né, para poder fazer a ressuscitação. E eu comecei ali a louvar a Deus, as lágrimas desciam, e eu falei assim, eu via que o Senhor tinha levado para ele mesmo, e que não tinha retorno. Aí eu comecei a glorificar a Deus e falar: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor fez a vontade do Senhor. E a sua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. E eu falei com ele: vai em paz. E foi muito doído, foi muito triste. E aí a médica levou a gente lá para fora. E aí eu comecei a andar na porta do hospital para lá e para cá, e orando e louvando a Deus. E minha filha foi ligar para as pessoas para avisar, foi avisar os familiares. E eu, nessas idas e voltas ali na porta do hospital, comecei a chorar. E falando com Deus assim, pedindo a Deus perdão, porque minha fé tinha sido pequena. E que não tinha sido nem do tamanho de um grão de mostarda. E eu olhava para o céu e já era noite, que era 7h pouca da noite. Ele ficou 1h40 mais ou menos lá dentro do hospital. Ele entrou para o hospital para morrer lá dentro.
E eu olhava para o céu, ali chorando, pedindo perdão a Deus. Aí Deus me mostrou, Deus me deu a visão da alma dele subindo ao céu com as vestes brancas, do jeito que eu tinha pedido de manhã cedo. Só que eu continuava chorando no desespero, eu não entendia a visão que Deus estava me dando. Aí eu continuava a orar e glorificar a Deus e tornava a olhar para o céu e de novo eu via a alma dele subindo com a veste branca. Deus me deu a visão que meu marido estava subindo. E aquela noite a gente não dormiu. A gente não dormiu. Aí fomos para casa, choramos a noite toda, eu e minhas 2 filhas. No outro dia levantamos cedo e fomos para arrumar os papéis para sepultar ele. E depois do sepultamento, voltamos para casa. E aí cheguei na janela da minha sala, que eu moro no 4º andar de prédio. E ali eu fiz o que ele sempre fazia quando chegava do serviço. Ele ajoelhava no sofá, que dava para a janela, e ficava lá olhando para fora. E eu sempre também ia, ficava ali do lado dele, a gente conversando ali durante o dia. Então foi o que eu fiz. Fiz a mesma coisa. Entrei, ajoelhei no sofá, olhava para o céu chorando e louvando a Deus. Aí minha filha vai e chega perto de mim. A minha filha mais nova e fala assim: mãe, pode deixar que Deus vai mostrar para nós que meu pai foi salvo. E Simaia, minha filha mais nova, acabou de fechar a boca dela. Deus mostrou no céu um arco-íris. Apareceu, eu vou mostrar aqui do lado. Aqui, ó. Mostrou o arco-íris no céu e as nuvens ficaram dessa cor, laranjado com cor de rosa. E elas mexiam tanto, agitadas, neste lugar, que estava de frente à janela do meu quarto. E nisso nós corremos para lá. E aí, aí as 2 meninas falou assim: aí, mãe, Deus está provando para nós que papai foi salvo. Então, Deus mostrou pela 2ª vez a salvação do meu esposo. Ele já tinha me mostrado a alma subindo no dia anterior. E naquele dia do sepultamento, Deus deu o arco-íris. O arco-íris é sinal da aliança que Deus fez com o homem. É sinal de aliança. O arco-íris é uma aliança de Deus com a gente. Então, o Senhor deu o arco-íris. Mostrou para nós, na janela do meu quarto. A gente correu para a janela do quarto e viu o arco-íris. Em frente à minha janela, e aquelas nuvens mais lindas. E aí, nessa noite, a gente conseguiu dormir. E quando amanheceu, estava começando a amanhecer, eram umas 4h50 da manhã. Eu levantei, sentei na beirada da minha cama e encostei minha cabeça na janela. E ali, em espírito, eu comecei a orar a Deus. Eu orando e louvando a Deus e agradecendo Ele. Porque Ele tinha feito a vontade dEle. E eu ali nas lágrimas, com meu rosto encostado na minha janela, eu olhava para o céu. Aí tava nuvens cinzas espalhadas no céu. Aí eu falei assim com o Senhor ali, orando em espírito. E uma das minhas meninas estava dormindo comigo. Mas quando a gente está orando em espírito, ninguém escuta. É só a gente e Deus. É orando com o coração. E o que eu falei com Deus, aí eu virei para Deus assim, em espírito, e falei assim: Senhor, mostra mais uma vez para mim que meu marido foi salvo. O Senhor simplesmente juntou as nuvens e formou uma mão no céu, que é essa mão que eu vou mostrar aqui agora. Essa mão estava muito perfeita. Aí eu bati o olho e falei assim. Aí eu fiquei impressionada, porque eu comecei a contar os dedos da mão. 5 dedos, aquilo ali uma mão. Aí eu peguei e acordei a minha filha. Falei: Yasmin, acorda. Olha para mim. Olha na janela aqui, do meu lado direito. O que você tá vendo ali no céu? Aí ela falou assim: mãe, é uma mão. Aí eu ali, na emoção, eu já corri no quarto onde que tava a outra menina dormindo, a minha outra filha. Chamei ela, falei assim: vem aqui agora, olha para mim, o que tá no céu ali? Ela falou assim: mãe, é uma mão. Aí eu tive
a comprovação de Deus. E a testificação e a confirmação das minhas filhas. Na boca delas é uma mão. E no céu não tinha nada, só tinha as nuvens espalhadas. E eu fechei a boca e Deus juntou as nuvens e fez aquela mão. O que Deus estava querendo falar comigo? Que a alma dele estava na mão dele. A alma dele tinha voltado para as mãos dele. Estava nas mãos dele. Então era testificação da salvação. Então Deus me deu a visão. E Deus me deu a visão, todas as 3 visões foram no céu. A primeira visão foi da alma subindo. A segunda visão foi do arco-íris, que é a aliança de Deus com os homens. Deus tinha aliança comigo, porque eu estava em oração e jejum em propósito pela vida do meu marido. E a terceira foi a confirmação, ele me mostrando a destra dele. A destra dele, ele me mostrou a destra. Que a alma do meu marido estava na mão dele. E esse é o testemunho. Deus salvou meu marido. E ele me mostrou. Então, eu ali orando, pedindo perdão a Deus. Porque minha fé tinha sido pequena. Porque eu orei para Deus curar. E aí? Deus recolheu. Mas Deus me deu entendimento que ele não recebeu uma simples cura, mas ele recebeu a salvação, que é algo superior a uma simples cura. Uma cura não é nada para Deus. O Senhor lança uma palavra, se a pessoa tiver fé, ela é curada. Mas o Senhor precisava levá-lo. O Senhor precisava recolher ele. E já estava no tempo determinado para ele. Então esse foi o testemunho. É o testemunho que eu tenho para contar para vocês. Não desistam dos seus familiares. Não desistem nunca. Mulheres, não desistam de seus maridos. Orem por eles. Tenham fé. Estão te maltratando, estão sendo rejeitadas, estão tendo humilhação. Orem por seus maridos. Não abandonem seus maridos. Não abandonem. Só orem. E deixa Deus fazer a obra. Porque a obra, o convencimento, é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo nos convence da verdade. O Espírito Santo é que faz a obra. E se nós estamos pedindo algo que também é do coração de Deus, Deus faz. Deus faz, Deus opera através da nossa fé. Então a minha fé não tinha sido tamanho tão pequeno assim. Porque Deus deu algo superior. Eu estava pedindo cura, mas Deus deu salvação. Porque naquele dia que ele faleceu, eu pedi a Deus que fizesse a vontade dele. E que desse perdão de pecado. E que desse salvação. E que desse vestes brancas. E Deus deu salvação para ele. Deus deu a veste branca e me mostrou que ele já estava vestido com as vestes brancas. Que não era para mim me preocupar. Não era para mim me preocupar. Então Deus, ele me acalentou meu coração, ele me consolou. Porque eu não preciso de preocupar. Se a gente está orando, a gente ora e descansa o coração e deixa Deus trabalhar. Que a gente não atribule nosso coração, deixa Deus trabalhar. Você está passando algo como eu passei? Não desista. Não desista. Não lave as mãos do seu filho, da sua filha, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe. Não lave as mãos. Ore a Deus e deixa Deus fazer a obra. A palavra de Deus fala assim: orai pelos doentes para que sejam curados. E se tiver cometido pecados, lhes serão perdoados. Então o Senhor já falou tudo nessa palavra. Enquanto estávamos orando para Deus curar, Deus estava salvando, Deus estava perdoando os pecados. E Deus, ele quer salvar. Pode ser a pessoa mais ímpia desse mundo, Deus quer salvar.
E quando as pessoas morrem, a nossa preocupação é: será que foi salvo? Mas tinha alguém orando por aquela pessoa? Será que nós vamos só pensar isso? Será que foi salvo? Será que nós que estamos pensando isso daquela pessoa, nós estávamos orando por aquela pessoa, por aquele enfermo, ou por aquela pessoa que está perdida neste mundo? Nós estávamos fazendo o papel de filhos de Deus, que é o que Deus nos ensina, a orar pelos doentes, a orar pelos perdidos, a orar pelos desviados. Nós estamos fazendo isso? Muitas pessoas têm morrido sem salvação porque não tem ninguém que ore. O Senhor, Ele está com os olhos sobre nós e Ele vê o que a gente faz. Ele vê. Ele vê quem levanta de madrugada para orar, ou quem está durante a manhã, o amanhecer, na presença dEle, buscando Ele em primeiro lugar. O Senhor vê todas as coisas. Tem um vídeo que eu gravei do céu. O Senhor me mostrou os olhos, que os olhos dele estão sobre a terra. Vou colocar aqui para vocês. Olhe. O Senhor está com os olhos sobre os filhos dos homens, está com os olhos sobre todos os habitantes da terra. O que nós temos feito para o reino de Deus? O que nós temos feito para Deus alcançar almas? Nós temos orado pelos nossos familiares? Será que nós temos orado pelos nossos amigos? Por aquelas pessoas que convivem conosco? Nós temos orado pela nossa parentela? Pelos nossos vizinhos? É de responsabilidade nossa orar. Porque nós já conhecemos, nós alcançamos a graça do Senhor. Só que o Senhor vai requerer isso de nós. Nós vamos guardar o nosso talento ou nós vamos investir o nosso talento para a gente ter retorno, para a gente entregar nas mãos do Senhor, do nosso Senhor. Não vamos guardar nossos talentos, vamos orar, vamos conhecer mais de Deus, da palavra de Deus, vamos ter fé no Senhor e fé na palavra dele. Nós devemos amar o Senhor e amar sua palavra e crer. A vida nossa, ela não se resume só nisso aqui que a gente está vivendo, só nessa vida, não. Um dia nós vamos ser chamados para encontrar com o nosso Senhor, nosso Deus. E Ele vai requerer de nós muitas coisas. Ele vai querer saber das nossas obras. Ele vai querer saber se nós guardamos talentos. Ou se nós investimos nossos talentos para ter mais. Para a gente devolver para Ele. Multiplicado. Qual é o talento que vocês têm? Use para o reino de Deus. Você sabe servir? Sirva seu próximo. Você sabe fazer bondade? Faça bondade. Porque a palavra diz que aquele que sabe fazer bondade e não faz, está pecando. Você sabe falar a palavra? Fale a palavra com sabedoria. Estude a palavra e fale a palavra com sabedoria. Você sabe louvar? Você tem uma voz bonita? Use o seu talento que Deus te deu para louvar o Senhor, para fazer louvores ao Senhor. Você tem conhecimento da palavra? Fale a palavra. Testemunhe a Cristo. Testemunhe. Não guarde. Vai ser requerido isso de nós. Você tem alguma coisa para testemunhar que Deus fez, de obras que Deus fez na sua vida? Testemunhe. Não guarda só para você. Deus requererá de nós as obras. Porque se a gente tem fé, nós temos que apresentar nossas obras. Você tem amor ao seu próximo? Você tem o dom de servir? Você sabe cozinhar? Sirva seu próximo com o que você sabe fazer.
E é isso. Não desista dos seus familiares. Orem. Orem para Deus salvar. Ore para Deus curar e Deus perdoa os pecados. E se aquela pessoa morrer, ele foi perdoado. Amém, amados? Esse é o testemunho, essa é a palavra de Deus para vocês. Não desistam dos seus. Não lave as mãos. Seu filho está nas drogas? Seu filho está viciado em bebida? Seu filho está no mundo do crime? Seu marido está em adultério? Ore para Deus salvar. Não desista, não se separe. Ore, ore, ore. Para cada um de nós temos uma missão. O Senhor fala que nós devemos carregar a nossa cruz. E cada um tem uma cruz para carregar. Se você tem um filho que usa droga, essa é a sua cruz. Carregue com amor, orando e jejuando e chorando aos pés do Senhor. E Deus vai dar a vitória. Talvez não aconteça hoje, não aconteça amanhã, mas Deus vai fazer a obra. O tempo é do Senhor. Porque primeiro nós temos que ter uma transformação na nossa vida. E depois o Senhor transformará a vida daquela pessoa. E o Senhor o salvará. Fiquem com Deus. Reflitam nesse testemunho. Amém? Ficam na paz de Deus. Olha isso aqui.